Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente para comentar a revista da Escola Dominical, da lição dos adultos, revista da CPAD, do terceiro trimestre de 2025, traz como título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nessa feita nós estaremos estudando a lição de número 6, lição que com a graça de Deus será ministrada nas classes, na sala de aula, no domingo, que traz com o dia dos pais, né? O domingo dos Dia dos Pais, que é o dia 10 de agosto de 2025. O título da lição 6 é Uma Igreja Não Conivente com o Pecado. Como nós já vemos que o assunto que vai ser tratado é a questão do pecado na vida da igreja, como a igreja deve lidar, e a questão da realidade da presença do pecado. O textuário nos diz, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir-se ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. A verdade prática nos diz, como toda forma de engano, a mentira é pecado, e devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo-a também a sua mulher, e levou uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava sob o teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passado o espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então disse Pedro, diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. E então Pedro disse, por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram seu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos. Chegamos nessa parte vergonhosa, que é tratar com o pecado. E a igreja de Jerusalém teve essa questão do pecado de mentira, e a igreja se portou de uma forma que agradou ao Senhor, não foi conivente. E o juízo de Deus veio sobre Ananias e Safira. Mas é dessa forma, no rigor da santidade, é que nós temos que ver essa questão do pecado. Não ceder espaço algum para que o pecado tome livre curso dentro do nosso arraial. Mas a questão do pecado e da igreja existir, nós sabemos que a palavra de Deus ela vai falar que Jesus Cristo é o nosso intercessor hoje. Então o ministério de Jesus é de intercessor, então ele intercede por pecadores. O apóstolo João ele vai falar assim, filhinho, isso vos digo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo fiel e justo. As escrituras vai falar a respeito do pecado quando o Senhor ensina a oração do Pai Nosso. Lá é uma parte que diz, perdoa os nossos pecados como perdoamos quem nos tem ofendido, ou perdoa nossas ofensas. Então nós vemos que o pecado, a realidade do pecado, ela não deve ser ignorada. Sabemos que a obra de Cristo não nos livrou da condenação do pecado, porque Romanos capítulo 8 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos que ele nos livrou da prisão do pecado, da escravidão do pecado, porque nós fomos redimidos. Porque temos o texto da Escritura que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas sabendo tudo isso, meus amados, a palavra de Deus também diz que, se dissermos que não temos pecado, nós se fazemos mentiroso. Então a Bíblia diz o quê? No ensinamento para a igreja é que ela não vive pecando, mas que ela peca. E como que deve ser tratada essa questão do pecado? Nós vemos aqui, reafirmando ainda, fortalecendo mais esse ponto, as afirmações apostólicas. Nós temos afirmações apostólicas como confessai o vosso pecado uns aos outros. Nós temos aqui afirmações apostólicas que diz assim, se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Então nós vamos estar dentro da palavra de Deus, essa questão da presença do pecado. Nós fomos livres da condenação do pecado, fomos livres da prisão do pecado, mas da presença do pecado ainda não. Então nós temos que saber lidar com a presença do pecado. Ele nos tirou das trevas, colocou no reino da sua maravilhosa luz, mas nós temos que estar atentos. O Senhor, quando ensinou a respeito de lavar os pés dos apóstolos, tinha ali um ensinamento que era o seguinte: Pedro falou assim, quando o Senhor Jesus falou assim, aquele que eu não lavar, não tem parte comigo. Aí Pedro diz assim, então lava todo o meu corpo, a cabeça, os braços. O Senhor Jesus respondeu para ele, não, aquele que está limpo, só necessita que se limpe os pés, lavar os pés. Então quer dizer, dever do cristão manter as suas vestes alvas, né? E o que acontece? Temos na nossa caminhada, às vezes, máculas, manchas nos nossos pés, mas que é lavado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, dentro da comunhão com a igreja, comunhão do povo de Deus, e nessa busca de santidade, de fuga do pecado e viver para a glória de Deus. Outra coisa que nós aprendemos também, meus amados, no texto da nossa lição, no tema, é uma igreja que não é conivente com a mentira. A palavra conivência. Então a igreja ela não deve ser conivente com o pecado. O que vem a ser conivente? Conivente é aquele que tem conhecimento de uma ação errada ou ilegal e em vez de denunciar ou de impedir, escolhe não fazer nada, tornando-se assim cúmplice ou participante, mesmo de uma forma passiva. O que quer dizer? Quer dizer que ao ver o pecado, o cristão deve clamar, bradar contra o pecado. O cristão ele não deve ter tolerância, ser conivente com o pecado. Não. Ele deve exercer o julgamento. A Bíblia diz que um dos seus irmãos, ele for surpreendido em algum pecado, é para conduzir o tal com mansidão, mas deve ser conduzido ao arrependimento, ao esclarecimento sobre sua atitude, sobre seu pecado, para que venhamos a ganhar nossos irmãos e envergonhar o adversário das nossas almas. Então não pode ser conivência. Nós vemos aonde temos exemplo de conivência? Na Escritura. Nós temos um caso de Eli, sumo sacerdote. Seus filhos, Ofni e Finéias, eram pecadores extremados. Eram pecadores que a sociedade, o povo de Israel, viam eles. O Eli, um sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes, prestavam o culto, mas estavam maculados com o pecado. E a congregação murmurava a respeito do pecado deles, e Eli chega a fala assim, está tendo uma má fama de vocês. Está um comentário muito feio, a situação é que vocês estão vivendo a vida no pecado. Mas ele não repreendeu seus filhos do jeito que deveria tratar. Não agiu como um sumo sacerdote deveria agir. E o que acontece? Acontece que o juízo de Deus chega na vida e na família de Eli. No mesmo dia, 2 filhos morrem na batalha, levaram a arca sem ter uma vida de santidade, pensando que simplesmente a arca da aliança ia ser suficiente para eles ganhar a batalha. Mas o que aconteceu foi que foram envergonhados, perderam a arca da aliança, perderam a vida, a notícia chega, e aí Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. Então nós vemos que foi uma tragédia a vida de Eli, por quê? Porque ele foi conivente com os pecados dos filhos. E Deus disse para ele, antes da morte, que ele deveria revogar a promessa de ter um sacerdote perpétuo na vida de Eli. Falou, longe de mim, porque os que me honram, eu vou honrar. Mas aqueles que me aborrecem, também serão aborrecidos. Então nós vemos que teve conivência da parte de Eli, e a igreja não deve ser conivente. Nós vemos conivência também na questão da igreja de Corinto. Corinto havia ali o quê? Um homem que ele tinha relações sexuais com a sua madrasta. E a igreja estava inchada, o apóstolo Paulo disse, vocês estão inchados, vocês não se entristecem, deveriam se entristecer com a situação que está. E aí Paulo fala, vocês estão sendo coniventes com essa situação. E Paulo dá as exortações como deveria ser tratado o caso do iníquo, que o apóstolo Paulo chama ali de Corinto. Nós vemos também a carta endereçada às igrejas no Apocalipse, a igreja de Tiatira, ao pastor da igreja. Ele é repreendido porque ele tinha tolerância a Jezabel. Ele suportava, ele permitia a Jezabel, mulher que se dizia profetisa, tomar as diretrizes da igreja. E ele era tolerante. E não era para ele ser conivente com o pecado, dessa forma como ele estava. E o Senhor repreendeu para que não haja conivência com o pecado. Então nós vemos que temos nas escrituras bases para não viver uma vida conivência com o pecado. A Bíblia diz que nós devemos reprovar as obras das trevas. E nós devemos aprovar aquilo que é agradável ao Senhor.
Então nós temos que vigiar e a igreja ela tem essas diretrizes. Só que daí nós temos também, meus amados, aqui no tópico primeiro da nossa lição, é um tópico que vai falar sobre a ação do diabo. Diabo, o pai da mentira. Fala que Satanás encheu o coração de Ananias. Encheu o coração de Ananias. Então, o que nós devemos observar? Qual é a situação de Satanás na questão do pecado, da presença do pecado na vida da igreja? Satanás, ele é o pai da mentira. Ele não se firmou na verdade. Então, ele quer semear mentira no meio do povo de Deus e todas as formas de pecado. Nós vemos que Satanás, ele vem e lança seus dardos. Lança os seus dardos para atingir o crente. Satanás é aquele que ele é chamado de tentador porque ele tenta. Satanás é aquele que acusa os irmãos dia e noite diante do Senhor. Nós vemos também que Satanás é aquele que ele tem ardis, aquele que arma laço, aquele que fica ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar, tragar. Então temos aqui, é aquele que semeia o joio, que as Escrituras diz, é aquele que semeia a doutrina maligna, porque nós temos a sã doutrina, mas tem doutrina de homens, doutrinas de demônios também. Nós vemos que Satanás ele tem uma parcela grande também nessa questão do pecado. E ele veio e encheu o coração. Ele entrou em Judas, Judas vendeu o Senhor. Ele enche o coração de Ananias e Safira. E aí eles cometem um pecado diante da igreja. Então nós vemos aqui que Satanás, ele é aquele que trabalha também para ver a destruição. Aquele que opera para ver o mal da igreja, para ver o crente cair no pecado. Nós temos recomendação nas Escrituras que diz assim, não dê lugar ao diabo, para que não deis lugar ao diabo. Então o cristão ele deve ter a sua vida sabendo que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os demônios, contra os principados. Então nós temos que a nossa luta também, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. E nós devemos estar atentos. Como ele tentou o Senhor, nosso Salvador, ele também tenta a nossa vida, porque ele quer ver que nós caiamos no pecado e assim desonramos a Deus. Nós devemos vigiar nessa parte, porque sabemos que temos um adversário espiritual e devemos estar atentos. A Escritura vai falar sobre não subestimar a Satanás, não estimá-lo e nem subestimar. Estimar é colocar ele num grau acima do poder do nosso Deus. Não. Nosso Deus é todo poderoso, nos deu o seu Espírito e está ao nosso favor. Mas também nós não devemos superestimar e nem subestimar. Subestimar é você não fazer caso das artimanhas do adversário. Não. Os apóstolos, ele diz assim, nós consideramos seus ardis. Ele é astuto, então ele tem uma sabedoria para o mal, e tem ali a sua mão. Muitos cristãos estão passando situação porque o adversário coloca a armadilha e aí o crente, muitas vezes, sem vigiar, cai nos laços do adversário. Vemos que ele trabalhou na vida de Pedro, quando Pedro, tomado por uma revelação divina, logo após tomado uma revelação divina, a qual ele anuncia que Jesus é o Cristo, ele também empresta a boca para o adversário e fala para Jesus, longe de ti fazer isso, entregar sua vida, não, morrer, não. Aí o Senhor fala, para trás de mim, Satanás, porque entende somente as coisas dos homens e não a de Deus. Então nós vemos que o cristão, ele deve vigiar essa questão do adversário. Nós temos textos das Escrituras que falam que o diabo iria lançar alguns em prisão, que ia perseguir, matar alguns. Olha até onde que pode ir o seu limite, né? Sabemos que Deus tem a permissão de Deus para agir em algumas situações, mas a soberania é do Senhor. O Senhor conserva a sua soberania sobre a nossa vida em relação ao adversário das nossas almas. Nós vemos que Deus, ele é aquele que nos guarda, é aquele que repreende o adversário. O adversário estava tentando impedir a vitória na vida de Daniel. Fez oposição aos anjos que iriam trazer ali a mensagem para Daniel. Mas aí veio um auxílio da parte do céu. E Daniel recebe a resposta das suas orações. Então nós sabemos que o crente, quando ora, ainda que o inimigo se levante, Deus, ele manda a resposta. As Escrituras vai falar que é para nós resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Só que antes de falar resistir ao diabo, ela fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então o cristão, ele deve, a igreja, ela deve estar se sujeitando a cada dia ao Senhor. Então nesse assunto de pecado, nesse assunto da ação do adversário, qual é a recomendação das Escrituras? A recomendação das Escrituras é que nós vistamos a armadura de Deus.
Diz que é para nós colocar a armadura de Deus para resistir o dia mau, para apagar os dardos inflamados do maligno. Então nós devemos estar com a armadura de Deus. Então um cristão, ele deve vigiar e orar para que não entre em tentação. Entrar em tentação é aquilo que o adversário quer, que seduzir a nossa vida pelo pecado. E que nós entramos em tentação. Mas aí a recomendação da Escritura: vigie, ore, para que você nem entre em tentação. Revista-se da armadura de Deus. Toma o escudo da fé, que você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Vista a armadura, se põe de pé, e você vai conseguir resistir o dia mau. Então nós sabemos que essa é a recomendação das Escrituras. Temos um adversário que peleja, nós devemos resistir. Os apóstolos vão falar: eu temo que como o adversário enganou a Eva, engane vocês também. E o engano, né, a mentira, ela só pode ser superada pela verdade. Então o cristão, ele deve ter a sua vida pautada nas Escrituras e ter o conhecimento da verdade. E conhecendo a verdade, cumpre-se o que Jesus falou: conhecereis a verdade e você vai ser livre, verdadeiramente livre. Livre até das ciladas do adversário. Livre dos laços e embaraços que o adversário coloca para destruir a nossa vida cristã. Mas nós temos também, meus amados, aqui no tópico 2, a questão da mentira, ela ser a mentira, o cristão e a mentira, que leva para a realidade da responsabilidade cristã. O cristão, ele deve ser responsável diante de Deus pela sua salvação. Nós fomos chamados, e o dever do cristão é não dar lugar ao diabo. O cristão, ele deve resistir firme na fé. Aqui fala que mentira é uma escolha. Uma pessoa diz assim: um fato fica evidente em Atos capítulo 5, do 1 ao 11. Ananias quanto a sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda da sua propriedade. Não era obrigação, não tinha uma imposição dos apóstolos para que se vendesse, mas eles agiram de forma livre. Aí depois que pegaram o valor do preço, aí Satanás enche o coração deles para que eles não entregassem tudo. Mas não precisavam de entregar tudo, mas eles queriam ali dizer que eles tinham sido umas pessoas que eram generosos, bondosos, queriam a glória de ser generoso, mas queriam reter ali numa mesquinhez uma parte da sua venda, da venda da sua propriedade. E aí, esse desígnio de mentir, que está o pecado. Essa questão de querer a glória de ser um que vendeu as suas propriedades para estar ali abençoando a igreja, vivendo essa comunhão, maculando na verdade, porque estavam envoltos em mentiras e não precisavam. Embora sabendo toda a atuação do adversário, o adversário, ele usa as nossas fraquezas, ele vem trabalhar no nosso ponto fraco. Judas, ele foi tentado pelo adversário, vendeu o Senhor. O diabo entrou nele, a Bíblia diz, mas porque ele já tinha uma tendência, um amor ao dinheiro. A Bíblia fala que ele era aquele que cuidava das ofertas e ele lançava a mão e eles roubavam. Então o adversário falou: esse aqui tem um ponto fraco dele, é esse, é o dinheiro. Então eu vou entrar nessa questão, nessa brecha que ele está me dando. Aqui Ananias e Safira também abriram uma brecha, que queriam essa glória. Aí o adversário trabalhou nessa situação. E a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Então é necessário você estar atento. Se você tem dado brecha ao adversário, se você tem dado lugar ao adversário, naquela fraqueza, né? Às vezes tem muito pecado de estimação, deveria ser tratado, e às vezes vai só ali cultivando. Não, o cristão, ele não pode ser conivente com o pecado, nem com as suas próprias fraquezas. Ele deve chegar ao Senhor em oração e pedir ao Senhor que nos livre do mal, e verdadeiramente o Senhor nos livrará do mal. Nós temos como apoio o braço forte do Senhor. Nós temos o braço forte do Senhor para nos apoiar. E temos essa responsabilidade. Aqui vai falar a respeito de que era um desejo, eles eram livres por uma escolha. Então o que nós devemos escolher? Escolher antes glorificar a Deus. Escolher antes ser fortalecido no Senhor. Nós temos a revestida a armadura de Deus. A nossa escolha deve ser essa. Nós temos que ser responsáveis diante de Deus pela nossa salvação. Nós sabemos que o adversário, ele usa o engodo das nossas próprias concupiscências. É o que a Escritura diz. Quando é atraído pelas suas próprias concupiscências, o homem, ele cai. E aí, para isso, qual é a responsabilidade do cristão? Fazer morrer a natureza pecaminosa. Temos a natureza carnal em nós, né? Como é dito em Romanos. Paulo falou: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, né? Mas o mal está comigo quando eu quero fazer o bem. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Daí ele tributa a honra, a glória que se deve a Jesus Cristo.
Então você e eu devemos estar atentos e mortificação da carne. Essa daí era a proposta que os piedosos, né, os servos de Deus que mais fizeram jus à piedade, né, que passaram pela vida, os puritanos, eles tinham essa ideia de mortificação da carne, e é coerente com os apóstolos, porque os apóstolos fazem morrer os vossos membros para o pecado. Os apóstolos vão nos ensinar que nós não somos devedores à carne para andar segundo a carne, mas nós devemos ao Espírito para viver segundo o Espírito. A Bíblia vai dizer assim, que nós devemos andar em Espírito para não cumprir os desejos carnais. Como que nós andamos em Espírito? Como o Senhor tinha essa força? Porque ele vivia em oração, porque jejuava, porque meditava na palavra. Então, se nós queremos construir, estar firme, Deus falou, ouve a minha palavra e pratica. E você vai encontrar força, e você estará firme, e você vai resistir. Então, ande em Espírito, na dependência do Espírito Santo do Senhor. Como Sansão, que ele era tomado pelo Espírito de Deus, ele encontrava força, assim é o cristão também, na dependência do Senhor. A Bíblia diz, escudado no Senhor e na força do seu poder. Eu posso vencer, você pode vencer, por causa de Jesus Cristo e por causa da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós temos essa responsabilidade, devemos galgar isso, buscar viver essa vida no Espírito, para a glória de Deus. Diz também a respeito da igreja, como que a igreja deve tratar, né, essa questão do pecado. Aqui nós vemos aqui que Pedro, como um líder da igreja ali, ele trata a situação, mostrando a gravidade, a seriedade da mentira no meio do povo de Deus. Mas nós vemos também que a questão do discipular, que é a prevenção contra o pecado, a igreja deve cuidar do discipular em santidade, mas também a questão da disciplina. Quando um dos seus membros ele cai em pecado, ele precisa ser disciplinado. O apóstolo Paulo vai falar à igreja de Corinto a respeito da disciplina, e ele diz que não, o tal que cometeu tal pecado, ele deve ser afastado. Ele chega até a usar palavras duras ali, tristeza, que entristece, né? Só que ele vai falar que a tristeza, segundo Deus, ela gera o arrependimento. A tristeza, segundo Deus. 1 Coríntios capítulo 15, olha ali o que está acontecendo na igreja, olha a recomendação normativa para a igreja exercer a disciplina. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai, que é a madrasta. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeceis, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. E na verdade, ainda que eu esteja ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como estiveste presente, que tal ato praticou, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha o rigor que o apóstolo Paulo manda tratar este homem que também estava ali de uma forma desaforada, sem temor a Deus, cometendo tal pecado que até mesmo entre os gentios era vergonhoso. E não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Olha a igreja deve zelar do todo, e para zelar do todo, ela deve exercer o juízo sobre indivíduos, para que não seja maculada ou levedada toda a massa, contaminando a igreja do Senhor. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois, sem fermento, pois Cristo, que é a nossa Páscoa, foi crucificado por nós, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Sinceridade, verdade, pureza. Assim deve ser a congregação, deve se reunir para louvar ao Senhor. Nós exercemos um sacerdócio, e no peito do sacerdócio estava a santidade ao Senhor, e a igreja deve ser zelosa na questão da santidade ao Senhor. Já por carta vos escrevi que não vos associei com os que se prostituem. Aí vai falar a respeito de se afastar, de se retirar, aqueles que se prostituem. Com isso eu não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo. Não está falando dos impuros do mundo, que às vezes nós trabalhamos, às vezes nós estudamos, a gente vivemos em sociedade. Não é com esses não. Mas está falando não com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso seria necessário sair do mundo. Não é com o do mundo que está falando não. Mas agora vos escrevo
que não vos associei com aquele que dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatre, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Então está aqui a recomendação para não ter comunhão com aquele que dizendo ser irmão, e ele na prática dele foi um roubador, um mentiroso, um avarento, um beberrão, com tal, não comais. Então não ceda a sua comunhão com ele, não tenha comunhão, mas reprove essas atitudes. E assim diz assim, nem ladrões, aqui falou o 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem o sodomita, nem ladrão e nem avarento, nem beberrão, nem maldizente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste de vós, alguns de vós foste, mas foste lavados, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então a obra que foi realizada na nossa vida não deve deixar a mácula do pecado tomar conta da sua igreja. Nós devemos tomar atitudes que venham a glorificar o Senhor. Se outrora foi, o hoje é um novo ser, uma nova vida para Cristo Jesus. E aquele que Deus começou a obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Ele dá essa graça e nós precisamos dessa graça para santificar. Mas o que acontece com a questão do pecado? Tem que ser tratado. Nesse caso de Coríntios, foi tratado. A Bíblia diz que eles se entristeceram, teve uma tristeza muito grande, e aí o apóstolo Paulo vai falar que a tristeza, segundo Deus, ela gera o arrependimento. Quando fala, lança o tal a Satanás, ali ele viu a gravidade do pecado, porque o pecado, meu irmão, ele apresenta-se como um prazer. O pecado, ele não apresenta como uma questão de tristeza, de dor, não. Mas uma coisa é certa, que aquele que toma o rio do pecado, o rio da iniquidade, ele vai desaguar no mar da ira de Deus. Nós temos que ter ciência também que o pecado, a iniquidade e o sofrimento e a tristeza estão casados, não tem como separar. Quando nós olhamos o pecado na vida de Davi, foi um grande homem de Deus, servo de Deus, mas o pecado e a tristeza estavam casados na vida de Davi. Teve momentos de prazer, mas logo após ali a vida de Davi virou de cabeça para o alto, situações de pecado na sua família, filho que cometeu assédio à irmã, teve estupro, teve uma questão de pecados sexuais na família de Davi, teve uma questão de irmão matando irmão na família de Davi, dia de tristeza, então o pecado e a tristeza, a iniquidade e a tristeza estão casados. O pecador, ele se engana porque ele pensa que tem um gozo momentâneo do pecado, mas a Bíblia fala de Moisés que rejeitou o gozo momentâneo do pecado, preferiu o vitupério de Cristo, quer dizer, os sofrimentos de Cristo Jesus, do que por um momento gozar o gozo do pecado. E o gozo do pecado é somente por um momento, mas depois vem a tristeza da perdição eterna. Então o homem, ele precisa estar atento e ter deleite em Deus. Uma coisa que nós devemos entender, a vida cristã é uma vida de gozo, uma vida de alegria, uma vida da presença do Espírito, é uma vida de gozo. Porque quando diz que, o texto diz que tem prazer no pecado, mas é o prazer da carne. Mas agora o prazer do Espírito, da presença de Deus, é os salvos que usufruem. Deus, ele não arranca esse prazer. Nós vemos no caso de Paulo e Silas que estavam na prisão, mas louvavam a Deus após ter sido chicoteado, após com vergões nas costas ainda, estavam louvando e adorando ao Senhor, porque tinham alegria na alma, no ser, e a vida cristã é uma vida de prazer e de gozo. Quando Deus, ele não quer que nós vamos para o pecado, ele está, até o não de Deus ali na questão do pecado é para nosso benefício. Então, quando nós limpamos o fermento velho, que é o pecado, nós estamos santificando para o Senhor. E nós vamos viver para a glória de Deus. E Deus, ele vem agir no nosso meio. Fala que a igreja, ela repele, tópico 3. É uma igreja que repelia a mentira. Era uma igreja que ela era temente ao Senhor. Ela considerava ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As Escrituras diz que o homem, ele não pode se lançar ao pecado achando que ele é mais forte do que Deus. Porque o pecado, ele vai encontrar o pecador. As consequências do pecado vai vir. E quando vier o preço, o pecador não vai conseguir pagar.
não vai conseguir sustentar a alegria quando ele vê a condenação do pecado. Então é necessário a igreja estar atenta, ser uma igreja temente, um ambiente de santidade ao Senhor, é o que precisa, de negação do eu, da carne, mortificação da carne, e viver uma vida no Espírito Santo de Deus. Quando eu digo uma vida no Espírito de Deus, eu falo que é uma vida de dons, é uma vida de fruto do Espírito Santo. Nós vemos que a igreja precisa de ter essa vida de santidade, que demonstre frutos da longanimidade, bondade, mansidão, a temperança, o domínio próprio, a fé, o amor. Então, a igreja precisa ser cheia dos dons de Deus, cheia do fruto, das virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja ela não pode ser conivente com o pecado. Não ceda ao pecado. Né? Quando Pedro ele começa a desviar do evangelho, Paulo fala que não cedeu a Pedro, as pressões, por nenhum espaço algum. Ele resistiu firme a Pedro, porque Pedro ele estava junto com os irmãos. E ele cata, e quando chega da parte dos judeus, a igreja dos judaizantes, Pedro ele começa a dissimular, é uma forma de pecado. Começa a se afastar dos irmãos gentios que aceitaram a fé. E Paulo fala, não, isso aí é errado. Resistiu ali a Pedro, confrontou a Pedro, não cedeu espaço aos judaizantes, então falou, nós somos judeus, mas os gentios são salvos pela graça maravilhosa. E os judeus também são salvos pela graça, só que guardar o rito ali, né, da lei, da circuncisão, para os judeus, amém. Ter na fé, mas para um cristão, não. O cristão, ele deveria guardar a sua vida. Mas a questão que eu estou falando é que Pedro peca. Ele pecou quando ele faz distinção entre o povo de Deus. E olha que ele já tinha sido alertado. Não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. E Pedro, ele começa a se afastar da igreja. É repreensível. Se torna repreensível, foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Então nós como igreja devemos guardar este caminho de santidade. Ananias e Safira pagaram um alto preço. Pagaram com a vida. E assim é o homem, é o crente que não produz o fruto para a glória de Deus. Nós vemos o caso da parábola ali e também que aconteceu da figueira que murchou. O Senhor viu ali tem um ensinamento muito grande, aqueles que são chamados para dar fruto. Eu vos nomeei para que vades e dê fruto, o Senhor Jesus disse. E a vara que em mim dá fruto, eu limpo para que ela dê mais fruto ainda. Então a igreja é chamada para frutificar. Aí o que me acontece? A figueira estava na beira do caminho, sendo destaque, todos os viajantes passavam, olhavam e viam a figueira. E Jesus viu a figueira. E ele vai ali procurar um fruto. Mas o que ele encontrou? Só foi folhas. Nada mais do que folhas. Não tinha nada que alimentasse ao Senhor, que fosse útil para o deleite do Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz que o Senhor amaldiçoou. Mas na verdade, será que aquela figueira foi amaldiçoada pelo Senhor? Já era uma maldição. Imagine, você esperar de uma árvore que dê fruto e ela não dá fruto. E aí o Senhor diz, nunca mais nasça fruto de ti. E aí a figueira murcha. E ali tem um ensinamento para nós como igreja. Devemos dar fruto para a glória do Senhor. Fruto de santidade. Fruto que tribute a honra, a glória ao Senhor Jesus. Então devemos ser uma igreja que não seja conivente com o pecado. Meus irmãos, tome cuidado. O adversário usa-se de sutileza para envolver nós num balaio de pecado. Muitas vezes nós permitimos na sala da nossa casa, através dos entretenimentos, né, Netflix e os demais canais que tem aí à disposição, a entrada do pecado nos nossos lares. Uma aceitação, uma conivência, vai cedendo um pouco, cede um pouco aqui, um outro pouco ali. Quando nós for ver, a situação já está toda fermentada. Um pouco de fermento, foi o que o Paulo falou aos Coríntios capítulo 5. Leveda toda a massa. Então tome cuidado, meus amados. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide da sua igreja. Viva para a glória de Deus. Nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Mas a igreja de Jerusalém não era uma igreja conivente com o pecado. Isso aí é para nosso aprendizado. Não ser conivente de maneira alguma com o pecado. A conclusão da nossa sessão diz assim: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino.
No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros casos, como no caso de Corinto, o que aconteceu? O apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Tá? Em 1 Coríntios capítulo 5. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aquele que havia pecado. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 e 32. Fico alerta. Ninguém é capaz de enganar a Deus. Nós vemos ali a questão da Santa Ceia do Senhor. Né? Muitos dizem que quem está doente, né, um dito no meio evangélico assembleano, está doente, toma a ceia e é curado. Eu não desacredito, né? Mas a palavra de Deus diz que aquele que toma indignamente, por isso que há entre vós muitos que dormem, muitos que são adoecidos, né? Muitos fracos, por tomar a ceia indignamente. Então o juízo de Deus ele vem sobre a vida do seu povo. E como um pai amoroso e bom, ele corrige ao filho que ama. E um filho que vive sem disciplina, ele não é filho, é bastardo. Mas para aquele que o Senhor toma por filho, vem a disciplina da parte do Senhor. E uma coisa que é séria, meus amados. O cristão não foi chamado para viver no pecado. Tá? É muito sério isso. Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Mas vocês já viram aqueles casos de pessoas que não conseguem viver para a glória de Deus? Ama o Senhor Jesus, mas ama também o pecado. E vive uma vida capengando. É muito perigoso. Porque o Senhor tem dado vida, a sua misericórdia, a sua graça a essas pessoas. Mas o que acontece? Vai chegar o momento que a conta será passada, fechada, e o Senhor prepara e recolhe. Prepara e leva. Por quê? Porque a pessoa não tem a disposição para viver para a glória de Deus. Ama o Senhor, mas não consegue encontrar força. Vive uma vida na fraqueza. E aí o Senhor prepara, conduz para o céu, salva. Né? Salva, porque se o Senhor não tirar nesse momento que ele estiver no auge, né, que vive uma vida de montanha-russa, uma vez eu estou com Jesus, outra hora eu estou no mundo, estou com o pecado, mas quando está em alta, o Senhor vai e guarda, porque misericordioso e bom é o Senhor. Então nós devemos vigiar, não ser conivente com o pecado. A igreja ainda tem que clamar em prol da santidade. A igreja tem que se ater muito a isso. A igreja dos nossos dias, ela tem prestado um serviço mais na questão da vida social, no que diz respeito à conquista de bens, né? A conquista de vagas de emprego, de um casamento melhor, prosperidade, né? Prosperidade. Mas a santidade, ela se faz necessária. A morte do eu, né? Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, devemos morrer para nós e viver para a glória de Deus. Viver a vida, como o apóstolo Paulo disse, a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fomos comprados pelo Senhor, foi pago um alto preço. Então nós devemos viver de maneira digna ao preço que foi pago. Nós devemos honrar nosso bendito Senhor diante de tudo que Ele passou pela nossa vida e viver para Ele. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange se nós julgar dessa maneira. Um morreu por todos, para que todos aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou dos mortos. Meus amados, fiquem com essa palavra, ensinem essa palavra, ensinem a respeito do cristão, ele ter que enfrentar essa luta. Não tem como ele falar, vai sumir o pecado. Não, ainda não. A igreja um dia será glorificada, aí o pecado não vai ter mais domínio sobre a nossa vida e não vai tentar nos atacar, né? Porque mesmo um reino que ele tem ali o seu rei, um castelo, que tem ali o palácio, né? Que tem ali onde que fica o trono, mas também tem um calabouço onde que fica o prisioneiro. E é bom que o pecado seja ali, sempre mantido ali no calabouço, né? Vem que ele se manifestar, ele está enfraquecido e nós deixamos ele subjugado. Mas quando não há conivência, então não vamos ceder e vamos viver para a glória de Deus. Que Deus em Cristo abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra. Abençoa, Senhor, essa escola bíblica dominical. Abençoa cada um dos seus filhos, Senhor, que vão receber essa palavra. E abençoa, Senhor, reunindo a sua igreja, querendo o Senhor no domingo, para a glória do seu nome. Edifica a igreja brasileira, Senhor. Nos ajude a não ser conivente com o pecado,
mas viver em santidade, viver para ti, Senhor, te louvar, te bendizer e te exaltar na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. Meus amados, se inscrevam e deixe Deus usar a sua vida. Conto com a oração dos irmãos e fiquem na paz de Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Amém?